Fiascos, vexames, tragédias como minha peruca. Na Champions. A gente vai contar histórias fabulosas de Champions League. Ou não. Vergonhas, finais perdidas de goleada, grandes massacres, grandes histórias da Champions League. E outras aleatoriedades. Quero achar uma vexame de um juiz. Que é o Vamos falar do vexames de Champions, tá? Só que não é de juiz. Champions, mas é uma história muito boa, cara. Tá, enquanto você acha, eu vou falar uma tragédia, para começar de baixo astral, né? Literalmente, a maior tragédia da história da Champions são duas, né? Em 85, a Batalha de Heysel, quando 35 torcedores da Juve morrem naquele amasso dos torcedores do Liverpool, e aí os times ingleses ficam 5 anos banidos das competições europeias, e por causa de um jogo de Champions, que não se chamava Champions, evidentemente, lá em 6 de fevereiro, né, de 58, a tragédia de Munique, o Manchester United voltava de um jogo, acho que em Zagreb ou Belgrado, acho que era Belgrado, e infelizmente o avião cai e morre metade do time do Manchester United. Mas chega de ser baixo astral, não sou Sônia Abrão, não sou Léo Dias, estamos aqui com o PVC, que disse que ia procurar um negócio legal, o PVC fica na sua. Eu tô achando. A gente vai achar, o programa tem 20 minutos. Diego, já fala alguma coisa, fala Já falo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Mauro, PVC, já vão se inscrevendo aí no nosso canal. O tema é o seguinte, a tragédia, o vexame, o fiasco que a gente se refere aqui nesse episódio é dentro de campo. Então, as maiores goleadas... Porque se você for pegar uma lista de goleada, quer ver? Vamos dar um exemplo aqui do que tem de goleada na história da Liga dos Campeões. 2004, Então, semifinal é maravilhosa, por exemplo. 2007 teve Liverpool 8-0 no Besiktas, Okay. 2015 Real Madrid 8-0 no Malmo, Ok. 2024 já foi Bayern vice-campeão. 9-2 no Dinamo Zagreb. Ok. Agora, quando a gente pega jogos com muitos gols, a gente teve Dortmund e o Varsóvia em 2016, 8-4. 8-4 não dá nem pra dizer que, embora, por exemplo, 4 gols de diferença, É muito, mas são não dá muitos pra gols. dizer, né? Ideológico, um time campeão lá em 97, ok, né? Agora, coloca aí na tela esse jogo de 2020 entre Barcelona e Bayern. Porque normalmente você pega as goleadas, você vê um time grande, um time de segunda a terceira prateleira. Isso foi o vexame. Esse Esse é campeão. 8-2 do Bayern, vocês acham que é o maior vexame da história da Champions? Eu acho o maior vexame da história do Barcelona na Champions. E o Barcelona tem um outro vexame na história da Champions, que é uma final. Sim. Que é a final de Sevilha 86, contra o Steaua Bucareste, que empata 0-0, e o Barcelona perde 4 pênaltis, do Cardan pega 4 pênaltis. 4 pênaltis. O cara não faz um gol e um dos gandulas era Pepe Guardiola, jovem da base do Barcelona. Eu vou dizer que esse é o maior vexame meu, e olha, não foram poucos em transmissões. Eu estava na TNT, já era TNT, não era mais Esporte Interativo, aquela super final por conta da pandemia em Portugal, a gente fazendo dos estúdios em São Paulo. Agora eu não lembro se ele estava exatamente em Portugal ou se estava na base dele, o queridíssimo Marcelo Beckler, torcedor também culé, acompanhando havia 5 anos, quase 5 anos já o Barcelona. E num dos programas prévios nossos, da TNT, ele falou que o Barcelona seria goleado, até porque é aquele maravilhoso Bayern de Munique do Flick, que começa já goleando ainda com o Kovac, né, que sai depois de 3 jogos. O time jogou 11 partidas e ganhou as 11. O melhor desempenho da história de uma Champions. Mas, enfim, vai pegar o Barcelona. Eu achava também que o Bayern de Munique era favorito contra o Barça, né? Mas eu estou naquela transmissão, se eu não me engano, André Reni, eu e Marcelo Beckler na reportagem, e logo sai 1-0 pro Bayern. E eu falo, e a gente já tinha falado, o Bayern tá passando o rodo em cima de todo mundo, a fase do Barcelona que falou Marcelo Beckler, mas eu falei, tá lá, é só procurar. Desta vez não vai ser goleada. De fato não foi 8-2. Ou seja, eu consegui falar com 1-0 pro Bayern, e logo depois, lembra, o Barcelona empata. Eu falei, eu não falei na transmissão, tipo, viu que isso não falo. Mas eu falei que não ia ser goleada e foi 8-2, ou seja, a maior vergonha minha, e não foram poucas. Né? Kiki Setien. Era o Kiki Setien, um treinador do Barça. Cara, e assim, não dá pra não falar que é o maior... É vexame, fiasco, vergonha, tragédia. Era um time fabuloso, mas se não perde 8-2, começa em campo. Essa é uma fabulosa lembrança. Isso não tem jeito, cara. Esse é o jogo. E é recente, né? Porque é na época da pandemia. Sim, durante agosto de... Agora, completou agora... Já faz 6 anos, cara. Graças a Deus, faz 6 anos. Cara, se não, lembra, a gente não vai aguentar 2 semanas ou 3 semanas de recolhimento, foram meses, né? Isso era a volta, evidentemente, né? E foi esse 8-2 fabuloso, Diego.
que acontece com o Barcelona, e nada colocando ele como bode expiatório, tá? Mas se a gente for pegar alguns resultados do Barcelona, engraçado, tem algumas goleadas na história. Então, levou 4-1 contra o PSG em 2021, levou vários 3-0 da Juve, levou 4-0 do Liverpool, 3-0 da Roma. Aliás, o estilo de jogo. Por que será que isso acontece especificamente com o Barcelona? Você citou só um detalhe. Fazendo água. Cara, quase todos esses jogos eu comentei ou no estádio ou pela TNT. E o Marcelo, a culpa é minha. Beckler vetou Mas nem todos o Marcelo Beckler cravou que... Os 4-0, esse do Liverpool, que tem aquele escanteio fantástico do Alexander Arnold, né? Que ele bate correndo e tal. Origi, né? Faz o gol? Origi. Cara, assim... eu lembro... Você acha no YouTube? 2019. Em 2019, esse eu tava no estúdio, aqui que é pertinho daqui de onde a gente está, nos nossos estúdios avançados da Content. A cara era... Eu acho que era Jorge Igor, eu e talvez o Ale Oliveira, não lembro quem, mas os três se botam por a cabeça. Que é isso, né? Não só pro seu quarto gol, mas da que maneira. E no jogo anterior a gente já tinha falado que aquela bola que não toca pro Messi, que podia ser o 4-0, acho que é o Dembélé, né? Que não toca pro Messi, que tenta a jogada dar errado e a gente até briga, vai fazer falta. E fez mesmo, né? Porque o Liverpool do grande clube foi fantástico nesses 4-0. Eu tava na maioria desses jogos, cara, acho que a culpa é minha, não é do Barcelona, não. Eu que sou pé frio. Esse Liverpool era Alisson, era demais, cara. Baita time. Alexander Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum e Henderson. Que era bom. Salah, Firmino e Mané. Esse ataque Salah, Firmino e Mané da história do futebol, um dos maiores que eu vi, e que li, que eu vi e tal, até porque era assim, a somatória deles juntos era muito maior do que cada um individualmente. Acho que quando eles chegaram e começaram a jogar, a primeira vez que jogaram juntos Salah, Firmino e Mané, talvez nenhum dos três, e nem o Klopp podia imaginar o tanto que eles fizeram naquele grande Liverpool ex-campeão de 2019. Como é que era a música do Bob Firmino? Ai, não lembro. Eu sou péssimo, adoro música, é a coisa que eu mais gosto, que eu mais estudo é música, mas música de estádio não é a minha. Cara, é muito bom, vou tentar achar. Enfim. Mas a história que eu queria achar e que eu achei é de um árbitro chamado Lawrence Van Haven. Holandês, que depois do jogo ele virou Van Hell, porque ele foi pro inferno depois daquilo. Por quê? Eu não tô lembrado. 72, o jogo é só que não é Champions, é Recopa... Recopa Europeia. O torneio que não tem mais, que era dos campeões das Copas Nacionais. Quando o Rangers ganhou a Recopa, a Copa das Copas, em 72, nas oitavas de final ele pegou o Sporting, perdeu 3-2 em Lisboa. Não, o Rangers ganhou 3-2 em Glasgow. E foi jogar em Lisboa. E ao final da prorrogação, o jogo ficou 4-3. Isso jogo decisivo mesmo, final. Jogo decisivo, oitavas de final. Oitavas de final. Oitavas, tá. E aí no jogo decisivo, nas oitavas, em Lisboa, o jogo terminou 4-3 depois da prorrogação. E o árbitro mandou bater pênaltis. Como assim? Desde 1966, 67, o gol fora de casa era critério de desempate. Só que o árbitro se confundiu. E achou que pela pior que o Armando Marcos de 73 na Vila Paulista. Ele mandou bater pênalti. Sabia dessa história? Os caras aceitaram? Aceitaram bater os pênaltis. Aí o Sporting classificou. Aí o Rangers foi na UEFA e falou, mas escuta, não é assim a regra. E aí conseguiu. Aí conseguiu. E foi, inclusive, que eles classificou até para a primeira Supercopa da Europa, que é de 73, embora ainda não fosse oficial, não fosse reconhecido pela UEFA. Cara, eu juro que eu não sabia nada dessa história. Tem um livro sobre jogos inusitados, eu não lembro. Que sensacional. Eu não achei esse livro. Vamos atrás. Eu achei outro livro. Esse livro aqui é legal. Opa, pois não. Isso aqui é... Diga. Não. Anota esse aí pra gente ver também. Anotado. Livros inusitados. Não, jogos inusitados. Manda os livros aí. Esses livros aqui são legais. Só, aqui, ó. Fala aí enquanto eu mostro aqui. The Complete Results and Lineups of the European Champion Clubs Cup 1955 to 1991. The Knockout Years, os anos do mata-mata. Todos os jogos. 55 a 91. Pô, que legal, com todas as escalações mesmo. Todas as escalações. Mostra pra eles. Aqui, ó, que legal, velho. Esse eu não conheço livro, não. Todos os resultados com escalações. Lembra, a Placar lançou um DVD-ROM. Você lembra? CD-ROM. CD-ROM, mas acho que era DVD... Não, era CD-ROM, não era DVD-ROM. Era CD-ROM, com todos os resultados até 2002, se não me engano, né? Do Brasileirão de 70 a 2002. E depois, você tem esse aqui, ó. The Complete Results and Lineups, os jogos completos e as escalações of the Champions League
From 1991, 91. E é legal que tem uma coisa 2004. que eu abri aqui no jogo aleatório de 2000, Bayern e Porto 2x1 para o Bayern, porque os portugueses também, por lá, eles têm aquela coisa de ter não só o nome, mas muitas vezes o apelido, né? Então ele bota o nome completo, mas põe o apelido que ele era conhecido. Por exemplo, o Nuno Rocha, que era o Capucho. O nosso Mário Jardel, sobrenome, grande artilheiro Jardel, Jardelão. Legal, cara. Bem bacana o livro também. Aí, e depois de 2004, você pode encontrar essa nova versão no meu arquivo no computador. Onde? No meu computador. Ah, bom, isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar até 2001, né? De 2004 a 2026. Já tá tudo também. Tá tudo no computador. Você que fez. Legal. Foi o que fiz. Aí essas coisas do Paulo Só pro Vinícius. pessoal do E Celso Barcelona Zelt, não ficar bravo comigo, recentemente a gente teve uma goleada do Barcelona contra o Newcastle, 7-2. Esse Esse foi um jogo maluco, esse 7-2. Esse livro você acha, pela Amazon você acha pra comprar. Legal, tava pensando em ir atrás dele mesmo, muito legal. É E legal faço na isso. Amazon, que a minha filha trabalha na Amazon, ajuda um pouquinho a família também. Olha lá. Beijo. Na Amazon pra mim, Amazon mesmo, tá? Bom, assim, eu tenho de cabeça, assim, vergonha. Assim, finais. Tem outra minha boa também, agora, recente, né? Final de 2025, lá em Munique. Antes de começar o jogo, transmissão do SBT, eu falava, gente, essa promete ser a mais equilibrada final. 5-0, a maior goleada da história. O show do Campeonato Skelly. Se eu não contei, eu quero contar de novo. Quer dizer, se eu não contei, eu quero contar de novo, então vou contar agora. Eu passei, é a única vez em 36 anos de transmissão de rádio e TV que eu passei mal antes do jogo. Até que eu fiquei 40 minutos sem estar no pré-jogo. Desarranjo, enfim. Aí no jogo, tá 4-0, o Kvaratskhelia faz 4-0 para o PSG contra a Inter, e logo depois do 4-0 ele rouba uma bola daquele cavalo que é o Dumfries. E eu, naquele momento, quando ele começa a correr, eu estava mal, quase chamando o Hugo, porque o Hugo, né? No Thiago Leifert e na Nadine, minhas companheiras ali de cabine, de transmissão lá na Allianz Arena. E não chamei porque eu vi o Kvaratskhelia correndo, eu falei, cara, se o cara tá 4-0, acabou de fazer o 4 gol, falta 10, 15 minutos, o cara tá correndo assim, eu consigo me segurar 10, 15 minutos e foi o que eu fiz. Também não participei do pau-jogo do SBT, aí foi ao banheiro e tal, ditei e editaram a minha coluna pro dia seguinte pro Estadão, pra coluna de domingo, mas assim, eu nunca passei tão mal e o Kvaratskhelia me ajudou. Mas eu acho que eu já passei mal por dizer que ia ser a final mais equilibrada e simplesmente desde 56 é a maior goleada da história. Dá pra dizer que foi um vexame da Inter nesse 5-0 pro PSG? Acho que dá. Dá. Aí o PSG jogou demais, mas a Inter jogou muito pouco, né? Jogou muito pouco. A Internacional uma final, né? Não tem final de 5-0. Final, né, cara? Final não tem como. 4-0, 5-0, cara, alguma coisa tem vexame, né, Eu acho que tem outras coisas que tem no livro do Ancelotti, O Sonho, que ele fala do 4-0 do Deportivo La Coruña. 2004. Que foi uma sequência de surpresas nas quartas de final da Champions, porque o Milan fez 4-1 no La Coruña em Milão e tomou 4-0 em Corunha. Na semifinal. E ele termina dizendo, será que eu menosprezei o adversário? Ele conta isso no livro. E ele conta no livro uma outra coisa que eu acho muito divertida, porque a gente o tempo inteiro lembra do Filipão e o 7-1 dizendo, porque foi um apagão, e a gente não aceita a palavra apagão e não é para aceitar mesmo. Mas o fato é que o Ancelotti fala do 3-3, virou passeio. O 3-3 Milan e Liverpool, 2005. Ele diz que o primeiro tempo, e até tomar o primeiro gol, era a maior atuação de qualquer time dele, dirigido por ele. E acho que sim. E o maior treinador da história da Champions. Milan 3, Liverpool 0. E que quando toma o primeiro gol, ele fala, o time tá muito bem, eu não vou mexer no time. Aí toma toma 3 gols em 6 minutos. Ele toma aos 8, aos 11 e aos 14. Ou 8 aos 12 e 14. Ele toma 3 gols em 6 minutos. A diferença pro Filipão é que o Filipão tomou 4 gols em 6 minutos. E não deu para recuperar 7-1 depois. E aquelas coisas malucas, né? Aquele goleiro horrível do livro. Ele é horrível, aquele goleiro, né? O Dudek. O Dudek. Toda vez eu tenho que falar... Não, Dudamel do Deportivo Cali, venezuelano em 99. O Dudek. Assim como o Bosnia, que também não era um grande goleiro, foi o goleiro que substituiu o Schmeichel na final do Mundial de Clubes de 99 e fez a partida da vida dele contra o Palmeiras. Né? O Bosnia tem uma história do Marcos, que uma vez eu perguntei para o Marcos não gostava que contasse essa história, mas ele parou de jogar, então por isso só comecei a contar muito tempo depois que ele falou. O Marcos, não sei se você tocou camisa de clube com jogadores? Pô, eu nunca toquei camisa, não tinha essa coisa de tocar camisa. Podia ter trocado, né? Com o Bosnia. Pô, o Bosnia, goleiro australiano do Manchester United. Nunca mais vou jogar contra ele.
Não por causa dele, Não né? vai mesmo. Não por causa dele, né? Por causa de nós. De nós. Não, Isso ele falou em 2000, Cara, porque ele estava vendo o que estava acontecendo com o Palmeiras naquele período. E outra vez, Marcão, logo depois, exatamente nesse mesmo estádio onde ele poderia ter trocado o bola. Aí em 2002 o Brasil é penta, 100% e tal. Aí no aquecimento prévio dos goleiros, ele e Carlos Pracidelli, que era preparador dele no Palmeiras e na seleção do Filipão. E do outro lado, Oliver Kahn, que havia sido eleito, né, e seria eleito, anunciado o melhor jogador da Copa, até aquela cangada do gol do Ronaldo, treinado simplesmente por Sepp Maier, goleiro fabuloso da Alemanha Ocidental, campeão do mundo de 74. Aí entra lá cada um do lado, né? Aí o Pracidelli virou pro Marcão: olha lá, Marcão, olha quem treina, ele já sabia, né? Olha lá, cara, o Kahn e o Maier, né? Aí o Marcão virou pro Pracidelli: vamos lá pedir autógrafo. E é legal, porque provavelmente o Marcão ia pedir o autógrafo e o Pracidelli ia na dele, né, cara? Marca demais, velho. Lembra o Rogério Vogan e Franz Beckenbauer. E quando a gente fala de... História, mesmo? Pode falar, conta aí. Pode contar a história? Deve, pô. Já jogou Já o começou? Von. O Rogério Vogan, a gente ia subir para a cabine de transmissão de Bayern de Munique e Real Madrid, no Allianz Arena, em 2012, semifinal da Champions. Aí o Vogan falou assim: peraí, eu vou nos banheiros só. Aí ele foi no banheiro. Aí ele foi fazer xixi, eu fui fazer xixi também. Aí eu tô aqui fazendo xixi, o Vogan fazendo xixi aqui, passa um senhor atrás dele assim. De repente o Vogan fazendo xixi, ele faz assim, ó. Oh, Beckenbauer! May I have a picture? Posso tirar uma foto? Não, aqui ele agora. Ele falou: ok, outside, lá fora. Lá fora, por Ainda favor. acho que ele fazia isso, sachê, porque era tão elegante o Beckenbauer. Meu, história maravilhosa. Fala aí, Diegão. Ai, meu Deus do céu. Ó, só pra finalizar, eu queria fazer uma provocação sobre finais meio improváveis em Liga dos Campeões. Pra alguns, 2004. não pra mim. Né? O Arsenal não deveria ter chegado na última final. Eu acho que foi muito bom o Arsenal na final. Claro. Mas a gente fala de Chelsea e Chelsea Tottenham, não. Chelsea, não, Liverpool e Tottenham. Liverpool e Tottenham, 19. Fala do Porto e Mônaco. Porto e Mônaco, Tomaram 2004. Tem algumas finais assim que vocês acharam improváveis e campeões improváveis. Se você fazer um top 3 aí de finais e campeões improváveis. Que antigamente Aston Villa e Bayern ganhou Aston Villa. Ganhou Aston Villa, né? A do... Steaua Bucareste e Barcelona ganhou Steaua Bucareste. Mas era um período em que você só tinha os campeões jogando. Você não tinha segundo, terceiro e quarto colocados. Então, o Panathinaikos perde pro Ajax, por exemplo, né? Enfim. O Estrela Vermelha e o Olympique de Marselha. Hoje é uma final impensável, 91. O Olympique de Marselha era muito forte, muito forte. E o Estrela Vermelha era um pouco de dissolução, era aquela base do time da Yugoslávia de 87. Stojanovic, Porra, Sabanadzovic, Belodedic, Marovic e Naidoski. Eu não vou lembrar. Boban, Jugovic, que nasceu no mesmo dia, mês e ano que eu. É mesmo? Jugovic, Mihailovic, Prozinek, saudoso Mihailovic. Prozinek e Savicevic. Jogava ainda embaixo. Panchev, que jogou na Inter, e Binic. Panchev é o artilheiro dos gols bonitos. Era o Dodô. Do time Yugoslávio. Esse era o time do Estrela Vermelha, que 2 anos antes, de 89... Tem um jogo incrível que quem conta essa história é um livro chamado La Escola Perfeita, a história del Milan de Arrigo Sacchi, a história do Milan de Arrigo Sacchi. A Escola Perfeita. E Giancarlo Dotto é o autor desse livro. E eles contam que do jogo de ida das quartas de final da Champions de 89, que eles vão jogar em Belgrado. E o Estrela Vermelha era muito forte, o Savicevic já jogando muito. Caramba. E o Savicevic faz 1-0. E o Milan tá sofrendo, bola na trave, massacre do Estrela Vermelha. E aí desce uma neblina assustadora no começo do segundo tempo e cancelam o jogo. Caraca. E o jogo começa do 0 no dia seguinte. E aí eles empatam o jogo e por isso eles conseguem decidir em Milão. Era pro Milan ter sido eliminado naquele jogo. E aí o Milan é campeão da Champions de 89 na final vai ser bi 90. E Savicevic é estrela daqueles 4-0 de Atenas em 94, quando o Barcelona era favorito. Claro, o Milan nunca deixa de ser favorito, mas o Barça, Dream Team, tinha acabado de ganhar o espanhol daquela maneira, com o pênalti perdido pelo La Coruña e tal. E um 4-0 espetacular sempre do Milan. Sempre de branco, né? O Milan sempre jogou no final de branco. Esse dá pra dizer que é vergonha do Barça? Acho que é a grande vergonha do Barça daquele período. O Milan era... O Milan, sei, o time campeão. Rossi, Tassotti, Filippo Galli, Maldini... Não gostava, Felipe Galo. E Panucci. Quebrando o galho pela lateral esquerda.
E o Baresi não jogou por causa Exato. suspenso. Albertini Desailly, Boban e Savicevic. Que foi o craque do jogo. Boban e Donadoni, Massaro e Savicevic. Que perderia depois logo Massaro depois. e Ainda bem Savicevic. perdeu o gol Massaro no que Rose marcou Bowl. gol, né? Como Massaro é que é? marcou gol nesse Desculpa. jogo. O Massaro fez Desailly 2 e o marcou Savicevic foi dois Savicevic e um Massaro. Sabe, você e viu um lá da Desailly. lateral, né, Isso. cara? Um gol inacreditável que ele fez. É um jogo extraordinário do Milan. Mesmo. O Milan de Os melhores branco jogos. sempre. O Milan sempre era campeão de branco. Né? Em 63 campeão de branco, 69 não. Deu um show em Depois cima do ele é Ajax campeão- de um jovem Johan Cruyff. Depois que ele é tá com 19 campeão anos. jogando de branco. 89 contra o Steaua Bucareste, 90 contra o Benfica, 94 contra o Barcelona. Em 2003 contra a Juventus joga de branco. Em jogo 2007 horroroso. contra o Liverpool joga de branco. Em Sempre de 2005 branco. não, daquele 2005. show que a gente já falou do 2005 Milagre jogou de branco Istambul. e perdeu. Jogou? Jogou. Tá de branco? O Ah, ele tá de Liverpool. branco, sim. É. Maldini, lindo, maravilhoso. Mais bonito que já jogou. Campeão 63, 69. Isso. 89 e Ajax. 90. 94. 2003 e 2007. 2007. Todas de branco, Época menos campeão. 69. 19 foi um show. O Ajax não viu a bola em 69 e, de novo, tinha então camisa nova, ainda não era 14, que era o Johan Cruyff, que já jogou bem, mas não tão bem. O Cruyff foi 4-1. 9 no Barcelona também. Também chegou a ser 9, né? Ele era 14 Não é na nada. Holanda. É. Porque E a no Ajax. numeração dos jogos era de 1 a 11. Sim. E ele, a partir de 71, começa a ser o 14. Parece que foi uma boa ideia. mas Para de falar! Chega! Acabou. Não vai acabar nunca. Excelente programa, Diego. Ótima pauta também. Tamo junto, gente. Se inscreva no canal, vai lá curtir a gente nas redes sociais, deixa aqui qual foi o seu maior fiasco que você acha na Liga dos Campeões. E ó, Liga dos Campeões Inter de começando, Limeira e e será que vai Palmeiras, ter vamos lá. fiasco nessa temporada? É isso, gente, façam suas honras aí, os destaques finais e me despeço por aqui, viu? Então, destaque final ou destaque de futuro? Teremos algum jogo esta temporada 26 e 27 que poderemos ter? Assim, claro que ele não sabe, né? Não, depende da fase de liga. Será? Agora está na fase de liga. Seria um fiasco o Real Madrid não ganhar? Não. Não. Calma. Mas ele ainda pode ganhar o Oscar, o Real O Madrid. técnico do Real Madrid é O o José Abel Mourinho? Ferreira? Não, é o José Mourinho. Ah, para de Se conectar. fosse- Tchau, chega. Se fosse o Abel Ferreira, seria um fiasco. Que é isso? Tchau. Até mais, alô. Barro Betty,